Moça, onde é que eu encontro produtos para confeitaria, sorveteria, lanchonetes, Paraná da Amazônia e embalagens em geral? Aqui na Tropical Festas e Embalagens você encontra tudo isso e muito mais. Utensílios e produtos essenciais para sorvete e lanchonete em geral. E uma grande variedade em utilidades. Nossa, eu tô encantada com a loja. Além de muita decoração, nós temos artigos de festas personalizadas, casamento, confraternização, aniversários. A loja conta com um segundo dedicado a artigos para decorações e festas personalizadas. Muito obrigada. De nada. Venha você também para Tropical Festas e Embalagens. Avenida JK, número 46, bairro Rio Verde. Olá a todos, começando mais um programa Geração Blindados, aqui na TV Web Intimidade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amados, antes de fazermos qualquer outra coisa, vamos fazer algo muito importante, que é a palavra, que é a oração. Amém? Então nesse momento, curva a tua face, feche os teus olhos. Diretor, a live está travando aí para ti também? Acho que ela pode travar agora. Tá bom, ok. Então vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa face e orar a Deus. Amém? Santo Deus Eterno Pai, aqui te agradecemos, Deus, por mais esse dia de vida, Papai amado. Obrigado por mais este dia, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos permitir estarmos aqui, Pai, nesse momento de comunhão da Tua Palavra, Papai amado. Senhor Deus, nós agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, Papai amado, em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, Deus, através da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos dando uma palavra de amor, uma palavra de exortação, Papai amado, e que nós possamos aprender algo novo, Papai amado, nesse momento. É isso que te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, tava ali... Oxi, não é a arte aqui. Eu pensei que meu cabelo tava bagunçado assim, eu estranhei, né? Eu passei meia hora penteando para ficar bagunçado. Amados, tava lendo a palavra de Deus, né? Ali aqui no sofazinho ali, com essa Bíblia aqui. E aí eu li esta passagem e senti de trazer, né? Que é algo muito edificante nas nossas vidas, né? Bom, a palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. No livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 10. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 10. O propósito das parábolas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Mateus capítulo 13, versículo 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas em parábolas? Eles respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis,
e não percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? Glória a Deus, aleluias. O propósito das parábolas. Contextualizando, versículo 13, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 1, fala sobre a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, né? A semente que cai no meio do caminho, a semente que cai no meio das rochas, a semente que cai no meio dos espinhos e a semente que cai na terra fértil, na boa terra, né? Então Jesus ele conta essa parábola, a parábola do semeador, né? Eu quero focar especificamente a partir do versículo 10, né? Que fala sobre o propósito das parábolas, né? Mas mas a gente precisa contextualizar para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então Jesus, quando ele termina de contar a parábola do semeador, né? Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus, pergunta o seguinte para Jesus: Jesus, por que tu falas por parábolas, né? Jesus ele conta a parábola do semeador. E aí, quando Jesus termina de contar a parábola do semeador, os discípulos chegam até ele e perguntam: Jesus, por que tu falas através de parábolas, né? Por que tu falas por parábolas? Perguntam os discípulos a Jesus. Como a gente bem sabe, no livro de Mateus, a gente vai ver muitas parábolas, né? Quando a gente está vendo ali Jesus dando os sermões, Jesus passando pelas cidades, a gente nos momentos em que Jesus se reúne, né, com as pessoas se reúnem para ouvi-lo, ele fala muitas parábolas, ele conta e ele ensina através de parábolas, né? E os discípulos perguntam o porquê, né? O porquê que tu falas por parábolas. E Jesus responde o seguinte: disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Amém? Voltando no versículo 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus responde o quê? Jesus responde, né, para os discípulos: olha, para vocês é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não é dado. Quando Jesus fala a eles, né, Jesus se refere a quem? As pessoas incrédulas, né? As pessoas que estavam ali não para ouvir e aprender com Jesus, mas para ouvir o que ele ia falar, né? Estavam ali, como é que a gente pode falar? Espiando, né? Estavam ali espiando o que Jesus estava fazendo. Então a gente pode deduzir que Jesus se refere a essas pessoas que estavam ali não para ouvir e para aprender, mas estavam ali apenas para espiar, né? Que eram os fariseus, os incrédulos, né? As pessoas que eram contra Jesus e estavam ali, né? Não para ouvir e aprender e absorver, mas para espionar, né? Para ouvir e para poder julgar. Então a gente deduz que Jesus se refere a essas pessoas, né? Quando Jesus fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós quem? Aos discípulos, né? Ou seja, as pessoas que estavam ali
verdadeiramente ouvindo e aprendendo com Jesus. Estavam ouvindo, estavam aprendendo, estavam ali absorvendo, verdadeiramente estavam ali para aprender e não apenas para espiar, né? E Jesus continuou dizendo o seguinte, Jesus continuou dizendo, né? Porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância. Ou seja, aquele que tem receberá mais, né? Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Né? Como assim? Né? Aquele que não tem, ou seja, aquele que não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino do céu. Até aquela pessoa que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porém, aquele que tem receberá mais, terá mais em abundância. Jesus está falando aqui de aquele que tem a vontade de aprender, aquele que busca verdadeiramente aprender, verdadeiramente mudar, verdadeiramente absorver os ensinamentos de Deus. Esse receberá cada vez mais e mais. Mais sabedoria, mais entendimento, mais discernimento, mais sede pela palavra de Deus. Essa pessoa, né, que já tem a vontade de aprender, de absorver, de viver uma vida com Cristo, esse receberá mais. Porém, aquele que não tem, até aquilo que ele tem, por mínimo que seja, lhe será tirado. Né? E aí continua, versículo 13. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Aqui que é a parte mais interessante, né? E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, né? A profecia de Isaías, que é o seguinte, que diz, né? Ouvindo, ouvires e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, né? No versículo 13, portanto eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Por quê? Jesus afirma que fala por parábolas porque as pessoas que estavam ali, não para aprender, mas estavam ali para espiar, para julgar Jesus, eles estavam ouvindo o que Jesus estava falando, mas não estavam compreendendo. Eles, mesmo ouvindo, não estavam ouvindo, né? É igual a leitura, né? Hoje em dia é muito falado, né? É muito tratado sobre o tema chamado analfabeto funcional, né? Que é a pessoa que mesmo ela lê um livro, ela lê uma página inteira de um livro, mas quando ela termina de ler, ela não lembra de nada que ela leu e não entendeu nada que ela leu, né? É um analfabeto funcional. Lê, mas não entende. Lê, mas não compreende, né? É que Jesus fala das pessoas que ouvem, mas não ouvem, né? Elas estão ouvindo, mas não estão compreendendo. Jesus fala através de parábolas, né? Porque as pessoas que estavam ali, não para aprender, mas para espiar, para julgar, mesmo elas ouvindo, não compreendiam. Mesmo vendo, não entendiam, né? Então a gente compreende que Jesus, né? A gente está aqui já compreendendo que Jesus, ele fala através de parábolas para que somente aqueles, né, que buscam verdadeiramente uma mudança, que buscam verdadeiramente aprender e absorver, apenas esses entendam. Porque se uma pessoa que não quer mudança, se uma pessoa que não quer aprender, né, uma pessoa que não quer absorver a palavra de Deus, se ela pegar a Bíblia para ler, é só um livro. É só um livro de histórias. É só um livro de histórias e contos,
né? É um livro histórico, apenas. Né? Quem sabe, tem até quem diga que é um livro de fantasia. Né? Se você for ler a Bíblia, sem querer absorver, sem querer aprender verdadeiramente, você vai ler apenas como um livro de história. Né? Por quê? Mesmo ouvindo, não entenderam, mesmo vendo, não entendiam, imagine lendo, né? Tem muitos relatos de pessoas não cristãs, né? Que elas afirmam, eu já li a Bíblia várias vezes, a Bíblia inteira. Já li a Bíblia inteira mais de uma vez. Essas são pessoas que não praticam a palavra, né? Que estão no mundo lá fazendo o que bem entendem, né? Dizem, eu já li a Bíblia, mas lá não tem nada demais. Por quê? Porque alguém que lê buscando verdadeiramente o entendimento, o discernimento, a absorção da palavra de Deus, que ler a Bíblia de uma maneira diferente do natural, essa pessoa, ela extrai o conhecimento verdadeiro. Não apenas parábolas, não apenas lições e conselhos para a vida, não. Ela extrai algo sobrenatural daqui. Porque a Bíblia, sim, se você for ler alguns livros, você vai encontrar conselhos e lições para a vida, que você lendo você compreende. Mas, quando você lê de uma maneira que não é natural, quando você lê de uma forma espiritual, buscando verdadeiramente conhecer, absorver e aprender, aí, meu amigo, você extrai o verdadeiro conhecimento. Você extrai a verdade. Porque é muito fácil você apenas ler como um livro. Se você lê ela como um livro, vai ser só um livro. Vai ser só um livro. Porque tem muitas pessoas que leem, mas não entendem, não compreendem. Porque não buscam o verdadeiro entendimento. Né? E é isso que Jesus fala. Jesus está falando aqui para aqueles que estavam ali ouvindo e vendo. Porque estavam espiando. Não estavam buscando aprender. Estavam espiando para julgar. Porque eram contrário a Jesus. Então Jesus fala, eu falo por parábolas, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do céu. Mas a eles não. Amém, irmãos? Versículo 15. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecham seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. É o que eu acabei de falar. Tem muitas pessoas que não são cristãs, que afirmam que já leram a Bíblia inteira mais de uma vez e não encontraram nada demais. Por quê? O versículo 15 diz, o coração se faz pesado, a pessoa ouve pesadamente, a pessoa fecha os olhos para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o seu coração. Para quê? E compreendam com o seu coração e se convertam e eu os cure. Então, pessoa, fecha os olhos para não ver com seus olhos e para não ouvir com seus ouvidos, para que não compreendam com o seu coração, para que aí sim possam se converter. Algumas pessoas não entendem e não se convertem. Tem até cristão que não é convertido. Cristão não, crente, né? Tem crente que não é convertido. Tem crente que vai para a igreja,
anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas não é convertido. Não passou por uma verdadeira conversão, né? Por quê? Pessoa, fecha os seus olhos. Pensa, né? Porque houve uma exortação, às vezes a pessoa lê. Às vezes a pessoa lê, ela não ouve ninguém falar. Porque se você ouve alguém falando algo, você ainda pode julgar a profecia, você ainda pode julgar, né, o que a pessoa está falando. Mas quando você lê na Bíblia, já é uma palavra direta, né? Não é alguém falando para você, é uma palavra direta de Deus para você. Amém? Aí tem pessoas que mesmo lendo, distorcem, engana o próprio coração. Ela mesma se engana. Não, essa passagem aqui quer dizer isso aqui. E não que eu estou errado, né? Não, essa exortação aqui quer dizer outra coisa. Não quer dizer que eu estou errado. Amém? Por quê? Feche os olhos para que não veja, feche os ouvidos para que não ouça, para que não compreenda com o coração e se converta, e seja curado por Deus. Por isso, Jesus fala através de parábolas. Amém? Versículo 16. Mas abençoados, essa parte aqui eu acho que a gente ainda não tinha lido, né? Eu li só até, acho que é o versículo 14, né, que eu tinha lido no início. Vamos lá, versículo 16 agora. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo, que muitos profetas e homens justos desejarão, porque em verdade eu vos digo, que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vós verdes e não viram, e ouvir essas coisas que vós ouvis e não ouviram. Amém? Então no versículo 16, Jesus vai falar o seguinte: mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Jesus aqui está falando para os discípulos. Abençoados são vocês, porque vocês são os seus olhos, porque vocês veem, e os seus ouvidos, porque vocês ouvem. Porque muitos profetas e homens de Deus desejaram, né? Desejaram ouvir e não ouviram. Desejaram ver e não viram. Amém? E até mesmo os profetas e homens de Deus de hoje, né? Quem aí nunca desejou ter ouvido o próprio Jesus, visto o próprio Jesus, né, ensinar? Jesus se refere aos profetas e homens justos, desejaram ver essas coisas que vós vedes. A gente também pode dizer que muitos profetas e homens justos desejarão, né? O próprio Jesus, ele diz: bendito é aquele que crê, é aquele que crê, mas não viu, né? Porque ali o povo ali, né, depois da ressurreição de Jesus, alguns não acreditaram, né? Jesus fala para Tomé, né, se não estou enganado, que Tomé estava vendo. Tomé creu porque viu, mas bendito é aquele que mesmo sem ver, esse crê, que somos nós. Nós não vimos Jesus, mas nós acreditamos nele. Nós cremos, temos fé. Então a gente entende que Jesus fala através de parábolas, para que somente quem verdadeiramente busca a mudança, o conhecimento divino, o ensinamento, que busca aprender, apenas estes discernem e aprendem.
E lá no versículo 18, né, já é a parábola do semeador explicada. Jesus explica a parábola do semeador. Amém? Então eu espero que você tenha entendido o propósito das parábolas. Quando a gente fala do propósito das parábolas, a gente pode usar para a Bíblia inteira. Amém, irmãos? Porque a Bíblia é um livro muito poderoso e que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Não o papel, não a capa, né? Não a capa, não o papel, nem a tinta que foi usada para a impressão desses papéis. Não é a versão que te transforma. É o conteúdo. É o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro é a verdade. Então, a Bíblia, né, quando eu falo a Bíblia, eu falo do conteúdo. Não, o material que está aqui. Porque isso aqui é só material. Isso aqui, com o tempo, se passar muito tempo, né? Se passar muito tempo, esse material ele se desgasta, se decompõe. Mas o conteúdo, depois que você lê, ele fica aqui. Por isso, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Porque isso aqui apenas armazena, mas tem um poder imenso. Tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. É claro, quando essa pessoa lê com amor, com vontade de aprender. Quando ela tem vontade de aprender, vontade de mudar, vontade de ser diferente, vontade de melhorar como pessoa, como cristão, vontade de evoluir. E ela lê, não como um livro qualquer, mas de uma forma sobrenatural. Ela extrai o verdadeiro conhecimento. Porém, se você lê, né, apenas como um livro comum, como muitas pessoas fazem, pode até surtir mudança, porque tem muitas lições. Você entende facilmente. Tem muitas lições de vida, muitos ensinamentos. Mas você não extrai o verdadeiro conhecimento. Você não extrai a verdade. Então, por isso, Jesus fala através de parábolas. Para que somente aqueles que têm entendam. Porque quem não tem, né, quem não tem vontade de mudar, porque esse é o mais importante. É o seu primeiro passo que faz a diferença, né? É você querer, é isso que faz a diferença, é a sua ação que faz a diferença. Não adianta eu ter, não é como o ditado que o pessoal usa, já tá com a faca e o queijo na mão, né? Não adianta eu ter a faca e o queijo na mão e não ter a ação de cortar o queijo. Não adianta eu ter e não adianta eu ter algo, mas porém não ter nenhuma atitude, nenhuma ação. Por isso aquele que tem, lhe será dado mais. Porém aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém, irmãos? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos agradecer? Feche os teus olhos, curve a tua face e ore comigo. Santo Deus Eterno Pai, obrigado por essa palavra, Senhor Deus, obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado, Pai, por esse momento de comunhão, Pai, com a Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê cada vez mais e mais discernimento, sabedoria, Papai amado. Que o Senhor implante, Pai, em nossos corações cada vez mais e mais o desejo, a vontade por aprender da Tua Palavra,
por buscar a Ti, Pai, por buscar intimidade contigo, Senhor Deus. É isso que te pedimos, Pai. Nós te pedimos, Deus, abençoe este final de semana, nos conceda, Papai amado, um final de semana de descanso, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, abençoe mais essa semana que vai se iniciar. Obrigado por essa semana que se passou, Papai amado. Obrigado, Pai, por estar nos protegendo, por todas as coisas que aconteceu, porque sabemos, Pai, que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Aqui, Papai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer na sua vida tudo aquilo que eu não posso fazer. Amém? Segunda-feira, programa Intimidade e Culto da Família. Amém? E eu vejo você no próximo programa Geração Blindados a partir das 16 horas da tarde, ou um pouquinho mais cedo, ou um pouquinho mais tarde. Amém? Dependendo da rotina, é o horário que a gente vai entrar. Amém? Mas ali nas 4 horas da tarde já fica esperto, né, se já começou o programa ou se já terminou. Amém? Fique com Deus. Tenha um bom final de semana. Até o próximo programa Geração Blindados. Fique com Deus. Você está sem tempo de aquela limpeza em seu lar? Somos uma equipe de limpeza. Fale conosco, Alessandra e Gabi. Faxina em geral, casa, apartamento, escritórios. Atendemos em toda a cidade. Serviços de qualidade e referências. Entre em contato 94 984 1255 49. Lara Fitness nasceu de uma mistura de pela vida saudável com nossas marcas foi pensada de beleza aos clientes, a fim de proporcionar conforto e estilo com suas atividades físicas diárias. Visite nosso Instagram, chame no direct, escolha suas peças. Fazemos entrega sem custo ao cliente em toda Parauapebas. Loja física localizada na rua Uaurá, quadra 99, 18, Parque dos Carajás. Treine com estilo e conforto e viva novas experiências com Lara Fitness. Zap 4 992 28 3355.